Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui hoje no nosso grande encontro que temos toda semana. Hoje mais um podcast para você. O tema de hoje nós vamos falar sobre uma vida de bem-estar completo, uma vida natural, uma vida espiritual, uma vida equilibrada, especialmente para a mulher, especialmente na área da mulher. Mulher solteira, mulher jovem, mulher mãe, especialmente a mulher que é mãe, que tem marido, filhos, ministério, trabalho, que é gigantesco esta missão, gigantesco. Para discutir esse tema, esse assunto, está aqui comigo hoje minha querida filha, que também é pastora, Ana Lia, né? A Lia, nossa caçulinha, ela está aqui para falar comigo, para discutir. Já veio a mãe dela, a Bispa Lúcia, depois veio a Priscila, falando sobre filhos que ela sentia como filha, machucou, a igreja machucou, não machucou, como foi toda a criação, né, todas as tensões emocionais que um filho de pastor ou filha de pastor passa. Foi para fora da igreja? Quando? O que aconteceu lá no fora da igreja? Teve que mudar de cidade para fazer o curso de odontologia, depois voltou. Está lá no podcast, assista que vale a pena. Assista, peça para sua esposa, seu marido assistir, as pessoas que estão casadas e vão ter filhos, porque você precisa saber como relacionar com seus filhos. E tem lições preciosas, tá bom? Também está comigo o Vitor, que eu chamo curioso, que está sempre fazendo perguntinhas curiosas. Trouxe as questões da mulherada aqui. Você já trouxe hoje, é? Trouxe. Você já está chegando armado, então, Já. hoje. Tá preparado. Beleza. Bem, para começar, eu quero falar sobre vida natural, vida espiritual e o equilíbrio da mulher. Primeiro, é importante nós entendermos que ninguém vive no mundo espiritual apenas. Nós vivemos no mundo natural. O mundo natural é o nosso habitat. O mundo espiritual, claro, é um mundo que nós passamos a ter uma interface com ele quando a gente aceita Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo dentro do nosso coração e nos batizamos. A partir daí, a gente começa a interagir com o mundo espiritual. Então, não é um universo que está acessível a todo mundo. Infelizmente, deveria, mas infelizmente não é. Então, eu quero dizer para você que nós estamos para discutir esse tema tão importante da vida natural, porque a vida natural envolve crescimento, envolve trabalho, envolve afetividade, envolve os papéis, porque a vida natural ela traz papéis diferentes para nós. Nós somos pessoas, indivíduos, né, na nossa integralidade como ser humano. Depois nós somos maridos ou esposas, então nós temos que compartilhar responsabilidades, obrigações e prazeres, porque todo relacionamento tem um lado de prazer e alegria, mas de responsabilidade. Depois nós temos o papel de pais, que é a mesma coisa. Depois nós temos os papéis de profissionais, porque temos que desempenhar papéis, até porque é profissão, é trabalho, é sustento. E depois temos os papéis de liderança voluntária que escolhemos na vida. Eu voluntariamente escolhi ser um evangelista, escolhi ser um líder para ajudar pessoas, escolhi ser um conselheiro, escolhi, né, andar aqui ou ali. Quer dizer, isso tudo faz parte da nossa vida, isso tudo faz parte das nossas escolhas. Então, são muitos papéis. Então, ter o equilíbrio desses papéis, por si só, já é gigante. Já é gigante, porque isso toma tempo, isso toma energia, isso toma formatação de conteúdo, de lógica, de experiência, né? Isso toma demandas que nós somos demandados, e depois entra aí a questão da espiritualidade, né? E entra também a autoestima, a pessoa consigo mesmo, porque se uma pessoa não vive esses papéis todos que a vida lhes impõe, harmoniosamente feliz, ela se torna uma pessoa derrotada. Ela se torna uma pessoa fracassada que pode caminhar para uma depressão, que pode caminhar para um desvio. Então, para falar sobre isso, pastora, doutora Ana Lia, que é minha filha, né, casada com o João Clerô e mãe do Pedro Henrique, que é nosso piloto de kart, ganhou primeiro lugar
no campeonato do ano passado em Brasília e vice no Brasil. E esse ano está ganhando tudo, né? Inclusive em São Paulo. O Pedrão anda acelerado. E da Lulu, nossa querida Ana Luísa. Lia, o que você acha? Eu vou te chamar de Lia pela informalidade da nossa relação. O que você acha? É muito difícil uma jovem mãe, uma jovem mulher viver esses diferentes papéis, desde a sua autoestima, desde a construção da sua própria identidade, passando por todos esses territórios? Bom, primeiro quero agradecer o convite, né? Primeira vez que eu estou gravando com meu pai, gente, então é engraçado que a gente tem aqui vários papéis. Respondendo que ele tá, a pergunta dele, inclusive, acho que até aborda isso. Primeiro que a gente tem que saber quem a gente é como mulher, né? Então eu acredito que para a gente desempenhar um bom papel como esposa, como mãe, como profissional, eu preciso saber quem eu sou como mulher. É difícil? Não é fácil, né? Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa capaz de ser feita. Então começa pela identidade. Com certeza. Primeiro você tem que saber quem você é. Se você sabe quem você é, sabe qual é a sua capacidade de. Então, quando você decide ser mãe, primeiro você decide ser filha, né? Você nasci na casa, né, dos meus pais, fui criada por uma criação extremamente evangélica, com muitos princípios, com muitas respostas. Então, eu nunca fui uma mulher que tive muitas dúvidas de quem eu era, não era o que as pessoas falavam que me desanimava, ou eu sabia que o que elas falavam ia dizer quem eu sou, que hoje eu vejo que muitas mulheres não sabem quem eu sou. Então, qualquer pessoa que fala para ela assim, você é isso, você é aquilo, ela já acredita. Então, identidade. Pelo menos balança. Pelo menos ela balança, sim. E aí, segundo ponto, eu acho, decidir me casar. Com quem que eu estou casando? Que família que eu quero constituir? E tudo vai dando um pouco de trabalho, porque, na verdade, a vida ela é feita de papéis, como ele falou. A gente tem, o bispo falou muito bem, meu pai, os prazeres e as responsabilidades. Eu tenho 2 filhos hoje numa idade que exigem ainda muito da minha presença. Eu tenho um marido que também exige muito da minha presença. Eu tenho um trabalho que exige a minha responsabilidade. E eu preciso saber como andar harmoniosamente bem dentro desses papéis. E eu acho que primeiro é a sua identidade, e segundo, você escolher e saber que se eu escolher aquilo, eu vou fazer aquilo da minha melhor maneira. Então eu escolhi casar, então eu vou tentar ser a melhor esposa. Eu escolhi ser mãe, eu vou tentar ser a melhor mãe. E uma das coisas que eu faço, pai, que eu acho que tem funcionado bem, eu já tenho 16 anos de casada, já é bastante tempo aí, o Pedro fez 13 anos agora, a Ana Luísa com 11, está fazendo semana que vem, eu acredito que muitas vezes eu preciso entender que existem momentos. Então, o momento de eu ser mãe, eu sou mãe. Mas se eu estou aqui no meu trabalho como eu estou hoje, eu sou profissional. Nossa, como isso é importante. Entendeu? Então, eu foco. sou... Exatamente, foco. E outra coisa, foco e energia. Então, eu estou ali, minha energia é para aquilo, eu sou focada naquilo. Acabou? O meu pai falou muito bem, o Pedro tem corrido. Isso desgasta a minha energia muito, porque eu fico preocupada com ele, eu quero saber como ele está, é tenso o ambiente, mas eu estou ali. Para quem não sabe, gente, dá 130 km por hora os carros, um colado na bunda do outro, e tentando bater para passar. Então é uma coisa de doido. Imagina a mãe nessa hora. Ela é de fé, porque... E menino de 12, 13 anos, quer dizer, um menino de 12 anos, fez 13 agora. Que não tem consequência ainda daquela reação. Ele não sabe se o carro bater, aquilo causa muita consequência. Mas se eu tô ali, eu tô ali. Então eu falei até uma fala que eu coloquei, que eu acho que as pessoas gostaram demais num dos vídeos que eu gravei, que foi: viva o foco daquilo que você se proporcionou a fazer naquele momento. Não fique pensando assim, eu estou no trabalho, eu penso no meu casamento. Aí eu estou no meu casamento, eu penso no meu trabalho. Aí eu estou nos meus filhos, eu penso... Não, então viva aquele momento intensamente, com responsabilidade. Celular, tenta desligar o celular em casa. Avião, bota no modo avião. Tenta, né? Eu tento. Põe no silencioso, depois responde as mensagens. Isso. Né? E se você está no trabalho, viva o seu trabalho com toda a competência e sem se sentir mal e nem cobrada demais. Que eu também acho que a mulher hoje não pode ser melindrosa ao ponto de dizer, eu sou mãe, mas ela não aceitou aquele papel. Então ela tem que saber que aquele papel tem responsabilidades, né? Isso, perfeito. Pastora, aqui no seu livro Mulheres de Valor, tem uma frase que você disse: não dá para ser perfeita em tudo o tempo todo. Né? Aqui no livro Mulheres de Valor. Então é exatamente sobre isso, né? Não dá para ser perfeito em tudo o tempo todo, mas naquilo que eu estou fazendo naquele momento... Eu tento ser a minha melhor versão, eu falo isso.
eu tento ser a minha melhor versão. Eu acho que eu aprendi isso muito com os meus pais. Minha mãe, apesar de sempre trabalhar fora, ela sempre foi um exemplo para nós de dedicação. E meu pai, todo mundo fala assim, nossa, mas o bispo viaja muito, mas ele é muito presente. Então não é a ausência dele, às vezes física, que me dá a sensação de ausência de pai. Pelo contrário, que eu sei que onde ele estiver, se eu ligar para ele, ele vai me atender. Ou, quando eu era mais jovem, eu várias vezes bati na porta do escritório dele e falei, pai, eu vou te esperar aqui hoje porque eu preciso conversar com o senhor. Várias vezes eu ficava em culto, ficava nos 3 cultos. Aí ele falava, o que você está fazendo aqui, menina? Aí eu, tô esperando o senhor. 10h30 da noite era a hora que eu tinha pra gente conversar, que era da embaixada até em casa. E era a hora que a gente tinha para conversar. Então, eu acho que isso que é importante. E aí, falando sobre a frase, nós buscamos perfeição hoje. As mulheres hoje, elas têm essa síndrome. As mídias sociais trouxeram muito essa necessidade de ser perfeita. E a gente não tem que ser perfeito para ninguém. Primeiro, a gente tem que ser feliz com a gente, né? E eu tô sendo feliz naquele momento, sendo filha, sendo esposa, sendo profissional, e aceitar da forma que eu sou. Quando a gente aceita isso, a vida fica muito mais leve, mas muito mais leve. E como que pode ser feito para equacionar as cobranças? Porque tem cobranças interiores, tem cobrança desses tipos de universos com quem nós nos relacionamos. Por exemplo, filhos cobram. Ah, mãe, eu quero falar com você. Ah, mãe, vou te ligar. Ah, mãe, né? Marido cobra. Ah, amor, cadê você? Nós vamos fazer isso. Né? Aí, o patrão, o chefe, cobra mais produtividade, mais integração. Então, sempre tem cobranças. Você mesmo se cobra. Você se cobra muito. Então, como faz qual é o segredo, Lia? Você é uma pessoa sempre sorrindo, de bem com a vida, os meninos muito felizes. Compartilha a sua experiência. Como é que você resolve essa tensão de cobrança? Bom, eu acho que primeiro eu tento não me cobrar mais do que eu sei do que eu posso fazer. Então eu até estou brincando com a minha equipe de trabalho, que eu falo que em 2020 eu prometi algumas coisas. E dentre delas eu prometi que eu vou tentar ser mais leve. Como é que é isso? Eu vou dar sempre o meu melhor. E vou esperar o melhor resultado. Mas se não acontecer exatamente como eu espero, porque eu acho que nós mulheres, a gente já nasceu com essa culpa, com essa ansiedade, eu vou tentar entender o porquê e me cobrar menos. Porque eu acho que a cobrança só faz a gente sofrer. Então, o que eu vejo na minha vida é todas as vezes que eu me cobrei demais, eu sofri muito e não consegui dar realmente o meu melhor naquele momento. Então, às vezes eu estou aqui no trabalho, meus filhos começam a ligar, eu chego em casa e falo, olha, se eu não te atendi na primeira vez, é porque eu não podia te atender. Não foi porque eu estava batendo papo com alguém ou porque eu estou em algum lugar que eu não quis. Então, vocês têm que entender que você já tem idade para entender que eu trabalho, tenho as minhas responsabilidades e que se eu não te atendi naquele momento é porque eu não pude. Eu faço isso com meu marido da mesma forma. Eu tento dar o meu melhor, mas se não deu, eu também espero que eles compreendam. E aí, dessa forma, eu tento viver um pouco mais leve. E eu tento ser leve com todo mundo. E explico isso para todo mundo com quem entra dentro do meu time, sabe? Então o caminho é não se cobre e não se deixe ser cobrada. Cresça. É o controle da expectativa. Cresça, porque um dos aspectos positivos da cobrança é porque a cobrança pode ser um motor de crescimento. Ela pode ser um motor de baixa estima. Ela pode ser um motor de tensão, de depressão, de jogar você para baixo, mas ela também pode ser um motor positivo. Então, se eu me cobro, ao invés de eu me cobrar, o que adianta eu me cobrar? Não vai resolver, né? Mas resolve se eu disser assim, eu estou insatisfeito comigo, eu podia ter feito uma dieta um pouco melhor, não precisava ter quebrado a dieta como eu quebrei, eu podia ter caminhado hoje meia hora a mais, ou corrido hoje meia hora a mais, eu poderia ter economizado, não precisava ter gastado o que eu gastei no cartão de crédito, o que eu comprei não foi tão bom, eu poderia ter dado mais tempo ao meu filho, minha filha, a gente curtiu pouco. Ao invés de se cobrar, já passou, não deu. Pega isso e aprenda com isso e joga para o futuro. Como que eu vou fazer para no próximo episódio eu não cair naquele mesmo ciclo, mas eu fazer diferente? Bom, eu lembrei aqui de uma coisa importante, que eu acho que essa é a palavra que eu estava tentando buscar dentro da minha memória, é prioridade.
Então, tenha prioridade no momento. Então, por exemplo, lá em casa, a gente sempre aprendeu a ter muita saúde. Então, é uma coisa que me faz bem. Se eu não cuido da minha saúde, é uma das coisas que me tira um pouco, me desestabiliza um pouco no sentido de falar, poxa, se eu não cuido de mim, quem é que vai cuidar? Então, eu preciso organizar isso na minha cabeça, eu preciso pensar bem como eu vou fazer. Então, eu acho que é esse papel da mulher moderna hoje, porque a mulher também, ela também está tentando assumir muitos papéis de uma vez, né? Então, na época da minha avó, era completamente diferente. Na época da minha mãe, já era muito diferente e hoje é completamente diferente. Então, hoje a mulher, ela está completamente engajada no mercado de trabalho, ela ainda tem as atividades de casa, ela tem as responsabilidades dela como mulher, e fica difícil se você for botar no papel tantas atividades que ela tem que fazer e ainda tem que estar bem com ela. Então eu inverto isso, eu falo, primeiro eu tenho que estar bem comigo, para depois eu dar conta de tudo isso. No prefácio do meu livro eu coloco que o seguinte, é igual a máscara do avião, eu sempre falo isso em todas as palestras que eu dou e nos congressos de mulheres. Quem já me assistiu já até sabe. Quando você entra no avião, a primeira coisa que a aeromoça fala pra gente é, se a máscara de oxigênio cair automaticamente, o que você tem que fazer? Primeiro coloque em quem? Em você. Em você, depois na pessoa que está do seu lado. Então, eu acho que primordialmente, fala para fechar bem, isso se você está bem com você, se você tem identidade, se você sabe quem você é, se você tem o seu projeto, o seu propósito, se você sabe quem você é em Deus, se você tem o seu propósito de vida, que eu acho que isso é o mais importante, o resto vai caminhar muito bem. Excelente. É isso aí, gente. Obrigado, minha querida filha. Nós estamos chegando ao final desse episódio de hoje, não é? E falando sobre a vida natural, vida espiritual e harmonia. Uma pessoa, uma mulher, um homem, uma pessoa completa, uma pessoa que pode viver em plenitude, que pode administrar os diversos papéis que a vida nos trazem de uma maneira completa, de uma maneira total, não de uma maneira abençoada. Eu quero dizer que vamos fechar o episódio de hoje, não é? Semana que vem nós vamos continuar. Eu com a minha filha, doutora Ana Lia. É a parte 2 desse podcast. Que é a parte 2 desse podcast. Só que nós vamos falar sobre crise. Vamos falar sobre crise. Mulheres, pessoas em crise. Crise pelos papéis, crise pela incapacidade de gerenciar o ambiente, crise pelas cobranças. Como é que alguém resolve suas crises? Qual que é o caminho para sair de crise? Esse é o episódio da semana que vem. Mas hoje, você que chegou agora, eu te convido a assistir todo o podcast, assistir com a sua célula, assistir com a sua esposa, vai ajudar muito, porque tem muita sabedoria, muito carinho que nós estamos transmitindo para você, tá bom? Mais uma vez, dá um like, não é? Inscreva-se nos meus canais, tanto no YouTube quanto no Saraplay, não é? Relacione-se conosco, mandando suas perguntas pela plataforma que você tiver, Twitter, Instagram, qualquer um que seja, tá bom? Vou me despedir, vamos orar, quero fazer uma palavra de oração para te abençoar, mas quero lembrar, me ajude a divulgar o máximo possível com a galera, não é, esse conteúdo de hoje. Bom, gente, vamos orar? Põe a mãozinha no coração, na mente, peça a Deus a graça para te ajudar a viver em plenitude todos os papéis que a vida nos traz e viver com grandeza, com beleza, com dignidade. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse momento, muito obrigado por esse tempo juntos, de conversa, de bate-papo, aqui com a minha filha, a Lia, com todos os que estão interagindo conosco. Abençoa cada jovem, cada homem, mulher, cada pessoa que está ligada conosco, que a tua bênção possa alcançar-nos todos e nos dê uma sociedade mais feliz, mais harmônica e em paz. Pessoas pessoas de bem consigo mesmo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo no seu coração. Semana que vem estaremos juntos novamente. Até lá.